noite. Paz do Senhor a todos. Amém? Um motivo de muita alegria nós estarmos aqui mais uma vez e podemos ouvir a palavra de Deus. Que nós juntos possamos meditar através da leitura da palavra, e meditarmos e trazermos a compreensão dessa verdade de Deus, que o Espírito Santo de Deus dê entendimento dessa palavra nesse momento, nessa noite. Que Deus traga a você uma bênção nessa noite para a sua família durante essa semana. Amém? Vamos estar lendo 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Versículo 3 adiante. Vamos estar lendo 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 adiante. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como os serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amém? Vamos agradecer a Deus e colocar esse momento nas mãos de Deus. Amém? Senhor Deus, ó Pai, neste momento nós nos colocamos diante do Senhor, agradecendo, Senhor Deus, ó Pai, pela graça, Deus do Senhor, que é abundante sobre nossas vidas, ó Pai. Pai, eu sou falho, sou pecador diante do Senhor, que é santo, puro, perfeito. Deus, e peço, Senhor Deus, perdão, ó Deus, ó Pai, sobre a minha vida, Senhor, sobre a Tua igreja. Deus, que juntos possamos, ó Pai, nos dedicar, Senhor, ó Pai, à Tua palavra. Deus, uma vida, Senhor, de oração a Ti, Senhor, ó Pai, de meditação na Tua palavra. Nós precisamos de Ti, Senhor Deus. Necessitamos do Senhor, ó Pai. Vemos, ó Pai, dias difíceis, ó Pai, dias dolorosos. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha trazer, ó Pai, palavras, Senhor, também, Deus, de paz, ó Pai, de tranquilidade, Senhor, aos nossos corações. Que vamos meditar, Senhor, cada dia mais, Senhor, ó Pai, na Tua verdade. Que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, nos dê, ó Pai, ferramentas, ó Pai, para estarmos, ó Pai, encarando, ó Pai, superando dia a dia nossas vidas, ó Pai, junto do Senhor. Oramos e colocamos esse momento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, essa palavra, que o apóstolo Paulo, ele traz a Timóteo, ali um menino na fé, Timóteo, aprendendo ali aos pés de Paulo. Neste momento, Paulo ele traz uma mensagem ali de força para Timóteo. Ele vem encorajar Timóteo em um momento de liderança, em um momento em que ele tem de assumir uma responsabilidade de proclamar, de anunciar o Evangelho. Então, Paulo fala com Timóteo, se dirige a Timóteo com o intuito de fortalecê-lo para que ele realmente vá e faça a obra de Deus e faça com veemência, faça com vontade, faça com dedicação. Então ele vem encorajar Timóteo nesse momento para que ele realize a obra de Deus nesse momento, nessa época, mas ele faz, antes de ali encorajar e trazer esse encorajamento a Timóteo, ele faz ali dar a Timóteo uma instrução, né? Ele dá a Timóteo uma instrução, ele mostra como é que Timóteo vai ser encorajado. Então ele relembra
Timóteo. Ele pede para que Timóteo volte agora à sua memória, lembre da sua fé, lembre da sua vida com Deus, lembre do seu passado, da sua vida, do caminho que ele esteve com a sua família, com a sua mãe, com a sua avó, da sua doutrinação, da sua educação cristã. Então, o apóstolo Paulo ele faz com que Timóteo ele agora também volte no passado e reveja ensinos, reveja a sua educação. Isso é muito importante para a nossa vida. Ainda mais no tempo em que nós estamos vivendo, nós não podemos nos esquecer dos ensinos, da educação e das doutrinas às quais nós estávamos sendo aí doutrinados, estávamos sendo educados. O tempo em que Paulo ele fala a Timóteo era o momento em que Paulo estava preso por causa do Evangelho, por causa do amor de Deus, por causa de falar do amor de Deus, falar da verdade, falar de Cristo, falar do poder de Deus. E nesse momento nós vemos que ele vai falar a Timóteo e ele relembra, ele fala que ele lembra. No versículo 4 ele diz assim: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Aí ele relembra, e Timóteo, isso é muito importante, porque Timóteo agora, recebendo essa carta, imagina Timóteo agora lendo essa carta do apóstolo Paulo, e agora fazendo um retrocesso agora do que realmente, como foi a sua vida, a sua educação, o quanto isso é importante para a nossa vida. Nós não podemos nos esquecer daquilo da educação a qual nós temos, do ensino ao qual nós temos. Nós podemos voltar, relembrar, reviver os ensinos aos quais nós somos expostos aí dia a dia. Ainda mais nesse tempo que nós estamos cada dia mais distantes, que possamos nós nessa noite trazermos a memória, relembrarmos através dessa palavra. Aqui o apóstolo Paulo agora no versículo 6, ele diz assim: por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, o que o apóstolo Paulo ele faz agora com Timóteo, ele vem dar a Timóteo um encorajamento. Antes de encorajar e trazer essa força a Timóteo, ele faz com que ele relembre da sua fé, da sua vida, da sua educação. E agora, nesse momento, ele fala para Timóteo, para que ele mantivesse viva a chama do dom de Deus que foi a ele imposta pela mão do apóstolo Paulo. Então ele mantenha viva a chama do dom de Deus, mantenha viva essa chama do dom de Deus, ou seja, mantenha-se firme nessa doutrinação, mantenha-se firme nesse propósito, mantenha-se firme no caminho de Deus, mantenha-se firme na obra de Deus. Então o que nós vemos aqui é um encorajamento em meios difíceis, em momentos difíceis, momentos complicados, um momento doloroso para o apóstolo Paulo e também para os outros cristãos, para todos os cristãos naquele momento, porque a igreja estava sendo perseguida, os cristãos estavam sendo perseguidos, mas agora ele fala, olha, mantenha-se viva a chama do dom de Deus, porque encorajando Timóteo para que aquela situação, aquele momento de sofrimento, de constrangimento, de medo ou de vergonha, não viesse subverter, ou seja, mudar todo o propósito de Timóteo agora, assumir ao ministério, proclamar com veemência a obra de Deus, que era o que estava realmente sujeito a acontecer, e provavelmente era essa situação que Timóteo estava passando. Provavelmente nessa segunda carta de Timóteo, já Paulo sabia que provavelmente Timóteo não estava sendo veemente, ou estava, de certa forma, deixando de realizar ou fazer, colocar a mão na massa e fazer com veemência a obra. Mas aí o apóstolo Paulo ele vem encorajar Timóteo. Então, torno-lhe a lembrar-lhe, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, o que o apóstolo Paulo vem fazer na vida de Timóteo, esse encorajamento,
num momento de dor, num momento difícil para a igreja, sendo perseguida pelo evangelho, por causa do evangelho, por pregar o evangelho, sendo perseguida por falar da verdade de Deus. Os cristãos nesse momento sofrendo por também ter pessoas dali da sua congregação presas, pessoas ali sendo encarceradas, alguns sofrendo torturas. Nesse momento nós vemos que ele traz para Timóteo um líder, um encorajamento para que ele assumisse diante da igreja e diante dos cristãos também esta força, ou seja, esta obra de Deus na sua vida. Assumisse com muita veemência. Voltasse, ou seja, relembrasse da sua vida cristã, relembrasse da sua educação cristã, não se esquecesse do chamado de Deus na sua vida, do dom de Deus na sua vida, mas que agora ele realmente cumprisse com esse chamado, cumprisse com esse chamado com força, com fé, com dedicação. Porque Deus não te deu espírito de covardia, Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A situação a qual nós hoje vivenciamos, uma situação que talvez para muitos, olhamos daqui para frente, difícil, dolorosa, triste, e talvez nos tire a condição de pensarmos de forma positiva, formas graciosa, esperançosa e que nos dê alegria, nos dê paz. Olhamos de uma forma que parece que as coisas talvez não parece que não vão mais dar certo, ou talvez que as coisas não vão mais trazer para nós motivo de alegria. E olharmos para trás para aquilo que nós realmente aprendemos, aquilo que nós vivemos na palavra de Deus, fomos educados, instruídos, ensinados na palavra de Deus, talvez fique distante, porque muitas vezes pela preocupação, pelas situações atuais, olhar para aquilo que nós aprendemos e meditarmos, pensarmos, talvez seja algo distante nesse momento. Muitas vezes pela vergonha de, às vezes, não conseguir lidar com as situações, pela impotência de não conseguir lidar com as situações e não ter o que fazer, não conseguir falar, não saber o que falar, o que dizer. Mesmo sendo uma pessoa cristã, uma pessoa de fé, mesmo confiando em Deus que é todo-poderoso e soberano, às vezes sinta-se frustrado por não conseguir dar uma resposta que talvez a pessoa queira receber, ou seja, uma mensagem, um conselho. E assim talvez ficamos frustrados, ficamos tristes, não conseguimos relembrar da obra de Deus na nossa vida. Talvez na sua vida. O que nós precisamos atentar, assim como o apóstolo Paulo fez com Timóteo, eu também falo para você nessa noite. Lembre-se, mantenha-se viva a chama do dom de Deus na sua vida, nesse tempo de crise. Mantenha viva a chama de Deus, do dom de Deus na sua vida, nesse meio tempo. Que nós mantemos firme em Deus. Mas não se esqueça do tempo em que você realmente estava sempre aprendendo, ouvindo, nos dias a dias, juntos uns com os outros. Não devemos esquecer. Devemos lembrar, trazer à memória aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós estudamos, métodos de estudo, modos de estudar, de leitura, de meditação na palavra de Deus, que nós possamos colocar em prática nesse momento. Que você possa colocar em prática nesse momento. Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Paulo está falando diretamente para Timóteo. Então eu falo diretamente também para você, mantenha viva a chama do dom de Deus na sua vida. Como é que nós podemos manter viva? Como é que eu e você nós podemos manter viva essa chama de Deus? Seja nos dispondo, seja não nos esquecendo daquilo que Deus fez em nossas vidas, não esquecendo daquilo que Deus realizou em nossas vidas, o chamado de Deus, e caminharmos com fé em Deus, com firmeza em Deus. Sempre trazer na memória os propósitos de Deus na nossa vida. Então o apóstolo Paulo, ele fala isso a Timóteo, no versículo 8, ele diz: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, e nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Que provavelmente era uma situação em que todos ali estavam sujeitos naquele momento. Todos os cristãos naquela época estavam sujeitos pelo sofrimento da igreja, pelo sofrimento, pela dor dos cristãos, medos de passarem pelas mesmas situações.
Vergonha por estarem pregando e tendo pessoas ali também sendo presas. O apóstolo Paulo diz: não se envergonhe de testemunhar do Senhor e também de mim que sou prisioneiro. Não tenha vergonha. Mantenha firme esse chamado, continue, vá à frente, siga em frente, não pare, não se aquiete, mas continue, vá adiante, vamos adiante. Com a vida cristã, qual Deus, o chamado de Deus da sua vida não depende agora unicamente de estar agora aqui. A situação, a condição que nós estamos é estarmos isolados, estarmos na casa. Eu não posso estar na igreja com os irmãos, eu não posso estar, ou seja, agora a minha vida mudou e eu não tenho o que fazer, como fazer, eu não sei. Eu não preciso agora dispor de um tempo da minha vida, eu não preciso dispor de um tempo de leitura, eu não preciso dispor de um tempo de oração. Eu não preciso, porque o tempo era somente junto com a igreja. Somente junto com a igreja. Muito pelo contrário, a Bíblia não mostra isso para nós. De forma bem clara, nós sabemos que Deus, Ele faz a sua obra no seu coração, em cada coração. Age na sua vida. Que você possa se colocar no seu quarto, você possa se colocar na sua casa e fazer a sua oração num lugar isolado, no seu espaço. Vai lá e fecha a porta e faça a sua oração a Deus. O Espírito, peça a Deus que realmente Ele traga a memória, que o Espírito de Deus traga a memória, a sua palavra ao seu coração, para que você possa caminhar atentamente, firmemente, independente das circunstâncias das quais nós estamos vivendo. Que não venhamos nos render à impotência, como muitas vezes sentimos por conta das situações que estão surgindo. Que não vamos render à frustração por não sabermos como lidar com a situação, com a circunstância, mas que possamos realmente nos colocar no caminho de Deus, na obra de Deus, independente da situação. Assim como o apóstolo Paulo orienta Timóteo nesse momento de aflição, também de vergonha, que ele orienta Timóteo a manter-se firme no caminho de Deus, que eu e você também possamos nos manter firmes no caminho de Deus. Meditando na palavra de Deus, não nos esquecendo de meditar na palavra de Deus, de também nos colocarmos diante do Senhor em adoração, em louvor. Ele orienta, o apóstolo Paulo orienta Timóteo, e logo em seguida no versículo 9, no versículo 8 ele diz: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. É para realmente acalentar o coração, para acalmar o coração de Timóteo. Relembre, ou seja, ele está relembrando Timóteo qual é o propósito de Deus, qual é a obra de Deus realmente intrínseca na vida do homem, qual é a obra de Deus totalmente dentro do coração do homem. Não é dentro do tempo humano, mas o tempo de Deus. Ou seja, nós vemos aqui o apóstolo Paulo declarando que essa obra de Deus no coração de Timóteo não foi uma situação momentânea naquele tempo, mas já foi antes. Ou seja, esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, a eternidade. Ou seja, vamos continuar caminhando, porque a nossa vida com Deus, ela não está dependendo somente desse tempo qual nós vivemos, desse tempo que nós estamos vivendo, mas está na eternidade. Ou seja, estamos presos à eternidade de Deus, porque somos chamados para a eternidade de Deus. Então não vamos viver preso a este tempo que é limitado. E aí muda a nossa maneira também de encararmos as situações, que nós possamos realmente sermos mudados pela palavra de Deus, o nosso modo de pensar, que fica sempre unicamente limitado às situações. Saber que encaramos esses momentos de sofrimento, de dor, como algo único, e que realmente já não existe outra vida. Choramos as perdas, lamentamos as perdas, mas nós não podemos viver do luto eterno, porque sabemos que a morte para nós, para o cristão, não é um problema. O apóstolo Paulo, ele fala dessa forma a Timóteo para mostrar que realmente você foi chamado, não foi nesse tempo, mas já desde os tempos eternos você está em Cristo. No versículo 10 ele continua dizendo, e para mostrar realmente qual é a grandeza da graça de Deus, no versículo 10
sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Jesus Cristo, ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Então ele nos mostra aqui realmente a grandeza da graça do nosso Senhor. Para ali trazer ao coração de Timóteo uma maior segurança, para ele não temer, para ele não sentir ali fraco, desencorajado em meio à perseguição da igreja, para que ele não viesse deixar de caminhar diante do chamado de Deus. Mas aqui agora ele mostra a grandeza da graça de Deus, mostrando que vencemos a morte, ou seja, recebemos a imortalidade por meio do Evangelho. Ou seja, Paulo estava preso, estava também pronto, prestes a morrer, a ser decapitado. E ele, nesse momento, ele traz essa palavra, mostrando ali a Timóteo que realmente Deus é soberano, Deus é maior. A nossa vida nesse tempo está presa a esse tempo, mas nós não fomos criados para esse tempo. E o que ele está dizendo aqui é, realmente, Cristo Jesus vale a pena. A nossa vida estar em Cristo Jesus. No versículo 12 ele mostra isso claramente. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho. Ou seja, prazer no sofrimento por viver a verdade de Deus, por viver o Evangelho de Deus, por sofrer pelo Evangelho. Essa é uma alegria que contrapõe todo o conceito, todo o pensamento humano. É um prazer que realmente contrapõe e parece não fazer sentido. Ao me declarar, sofrer, que se alegra pelo sofrimento, que se alegra pela dor, que se alegra pelo momento de crise, e encoraja outro a sofrer, encoraja outro a olhar desta forma, ou seja, porque é que o amor de Deus, a vida de Deus, a vida a qual Deus tem a nós, vale a pena. Nós não somos, não pertencemos a este mundo, fomos criados por Deus para viver a eternidade com Deus. Então mantenhamos viva a chama do dom de Deus em nossa vida. Relembremos da obra de Deus na nossa vida, dos ensinos, da doutrina a nós anunciada, a nós pregada, que venhamos sempre meditar, trazer à memória as obras de Deus. No versículo 13, o apóstolo Paulo diz: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Que nós possamos, nesse tempo, manter viva a chama do dom de Deus em nossa vida. Mantenha viva o chamado de Deus, ao qual Deus tem a sua vida. Ou seja, vamos continuar firme com Deus, vamos manter-nos firme na obra de Deus. Que nada menos tirar o foco, tirar a atenção. Que vamos manter firmes diante de Deus. Retendo com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu, que você foi instruído, que você foi ensinado. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus. Ou seja, receber uma doutrina, receber um ensinamento é uma coisa, mas como você o recebe, como é que você lida com ele é outra. Muitas pessoas são ensinadas, muitas pessoas são instruídas, muitas pessoas são educadas, muitas pessoas estão ali sob o ensinamento dos pais, de líderes. Muitos de nós somos expostos ao ensinamento. Como é que nós lidamos? Como é que essas crianças, como é que os jovens têm lidado com esses ensinamentos? Como é que nós estamos lidando com as educações? Como é que lidamos com as doutrinas as quais realmente foram nos ensinadas? Então o apóstolo Paulo ele fala e dá a Timóteo agora um modelo de como ele tem que reter esse ensinamento, como ele tem que reter essa educação, como ele tem que reter esse modelo da sã doutrina. E algo que fica para nós, reter realmente com fé e amor em Cristo Jesus. É realmente olhar para os modelos que foi ensinado e saber que esses modelos, esses ensinamentos, não vêm de homens, não vêm com
Pensamentos humanos, não vem cheio de pensamentos humanos, com conceitos humanos, mas é pura e unicamente a vontade de Deus. Amém? Que nós possamos receber o modelo dessa doutrina, tudo aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos, nós possamos lembrá-los e reter ele com fé e amor em Cristo Jesus. Amém? Que nós possamos caminhar firmes em Cristo Jesus, não esquecendo da obra a qual ele nos chamou, que ele realizou em nós. Nós possamos caminharmos firmes em Cristo Jesus, mantendo viva a chama do dom de Deus em nosso coração, apesar das circunstâncias dolorosas e muitas vezes constrangedoras para nós, que infelizmente nos torna muitas vezes cada vez mais e mostra que nós somos impotentes. Mas Deus é soberano, Deus é poderoso, é nele que nós temos que confiar, é nele que nós temos que andar sempre firmes, apegados, e reter com fé e amor todo o modelo doutrinário, todo o ensinamento que nos foi dado, para que nós possamos cada dia mais andarmos mais e mais sendo preparados para não cairmos em ciladas no dia a dia, em pensamentos que nos tiram o foco da palavra de Deus, pensamentos que nos desviem da verdade de Deus, e muitas vezes entremos num abandono, numa tristeza distante, totalmente distante de Deus. Amém? Que possamos olhar para Deus e sermos gratos a Deus por Ele nos trazer sempre palavras, nos deixar a sua palavra de refrigério e de graça. Amém? Não fomos feitos para viver nesse mundo unicamente. Somos feitos para viver a eternidade com Deus. Que nós juntos possamos ter essa fé e vivermos glorificando e exaltando a Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, neste momento nós nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor, agradecido, Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça e misericórdia. Pai, que nós venhamos, ó Pai, render graças a Ti, Senhor, a cada dia, Deus. Que não venhamos esquecer, ó Pai, do Teu amor, Deus, não venhamos esquecer, ó Pai, dos Teus feitos, ó Pai, da Tua palavra. Vamos, ó Pai, a cada dia nos lembrarmos da Tua verdade, Senhor, meditarmos na Tua palavra, Senhor Deus, e sermos gratos ao Senhor, Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito até aqui. Seja conosco, ó Pai. Queremos ter, ó Pai, fé, firmeza cada dia mais, Deus, pela vida qual o Senhor, Deus, ó Pai, tem Deus nos mostrado, nos dado, ó Pai, através da Tua palavra, Senhor Deus. Vivemos ao Senhor, Deus, ó Pai, a eternidade. Queremos, ó Pai, sempre sermos gratos a Ti, Senhor Deus, ó Pai, pela vida qual o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Oramos e agradecemos, ó Pai, por tudo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.